Olá, Roxana. Voy a sentir tu falta, Roxana. ¿Cómo? Yo voy a extrañarte. Yo también te voy a extrañar. Vamos a terminar teniendo Zooms por lo menos una vez por semana, Marcelo, porque no sé cómo vamos a seguir viviendo. Vamos a tener que hacer una transmisión por semana para volver al normal, a los poquitos. Para sobrellevar el síndrome de abstinencia. Eso. Hola, Gabriela. Gabriela, tudo bem? Gabriela também Oi, gente, boa tarde! Gabriela também é super assídua. Eu nunca vi, a menina é assídua, chega na hora, todos os nomes, o nome dos autores, dos livros. Eu estou sendo uma Tiete. Oi, Silvia. Buenas tardes. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Prazer te ter aqui. Hein? Obrigado. O prazer é meu de estar aqui. Eu estou aqui abrindo umas outras coisas que eu tinha, porque agora o meu computador é assim, ele e dizer, estou colocando aqui o nome do nosso encontro. Ô, Gabriela, não, ela saiu, né? Eu ia perguntar para ela. Ah, Gabriela está aí. Gabriela, você mora em Petrópolis, não é isso? Sim, sim. Isso é sempre uma questão. Por isso que eu perguntei ontem para Maria. Eu moro em Petrópolis. Você perguntou qual foi a pergunta? Eu perguntei se ela achava importante estar num grande centro. Entendi. Porque eu sempre me pergunto sobre mudar daqui para o Rio mesmo, para São Paulo. Eu fico dividida, levando isso em consideração. Na verdade, eu acho que mudar agora, né, Gabriela, nessa altura do campeonato, não é o ideal para ninguém, né? Não. Mas talvez o que ela falou foi interessante, né? Assim, talvez passar uma fase, talvez também, né? Numa metrópole é importante, né? É um esforço. Às vezes até a pessoa nem gosta, mas às vezes é importante porque né? Para fazer encontros, para ir às exposições, né? O network. Sim. Mas é exatamente disso que eu sinto falta. Por isso que esse evento online está sendo tão legal para mim, né? Porque tem pouco contato com isso aqui, né? É uma cidade muito para isso. Aí é muito, muito bom, assim. Olha só, tá vendo? Muito importante a gente ouvir isso de uma participante assídua do nosso Brasil Jury Week, porque essa é uma das missões do evento, Gabriela. Eu acho que a Cris também concorda, o Jorge também, Manila, embaixador, e a Miriam Corokovas também, é da gente transpor as barreiras geográficas e até das grandes metrópoles, né? O Brasil é tão grande, tem tanta gente querendo fazer joia. Você viu o exemplo da Adegmar, né? Fazendo aquele projeto lindo lá em Goiás e valorizando, né, o centro-oeste brasileiro. Então, eu acho que, independente de onde você estiver, né, se você tiver o seu olhar de artista para o que está ao seu entorno, a joalheria pode ser um meio muito importante para ajudar a decolar esse entorno local, né? E o Brasil vai depender disso,
Porque muita gente fica esperando do governo, né? E, de repente, a gente tem nas nossas mãos, claro, o governo precisa fazer muita coisa, mas, às vezes, nas nossas mãos, como empreendedores criativos, né, nós podemos crescer aí na sua cidade, né, se aliar com artesãos, né, pegar essa associação, porque deve ter muito artesão por aí, né? Então, assim, fazer essas alianças. Sim. Muito bacana. Mas é isso que eu estou percebendo, a importância dessa pesquisa da territorialidade, né? Exatamente. Isso é muito... Eu não tinha... Entendeu? A pandemia trouxe isso. Petrópolis me toca. Exato. É muito interessante. Não, e uma cidade com a importância de Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade importantíssima em várias épocas da história do Brasil, né? Sim. Tem marcos importantes aí. Muito bom. Legal. Gente, prazer, bem-vindos. 15 horas, vamos começar mais uma conversa hoje, muito importante, muito esperada, nesse penúltimo dia de Brasil Jury Week. Na verdade, a Sílvia está fechando o ciclo das palestras, né? Muito bacana ter você aqui, Sílvia, falando desse assunto super importante, fazendo uma retrospectiva, né, da arte, né, da arte, da influência na joalheria e também como é que isso percorre na questão da América Latina, que você pesquisa e tem muito conhecimento aí para dividir com a gente. Muito obrigado, Sílvia, por estar com a gente, tá bom? Obrigado a todos também que estão aqui, que vão chegando. E já convido a todos para colocar ficarem com os microfones mudos para ter uma conversa fluida e também colocar os comentários, as perguntas que nós vamos respondendo, né, na sequência da fala da Sílvia. Eu vou fazer uma pequena apresentação e passar a palavra à Sílvia. A gente já vai começar. Então, a Sílvia Werneck é crítica de arte, curadora independente e professora. Mestre em Estética e História da Arte, na USP, pela USP, e doutora em Comunicação e Cultura, Prolan, na USP, pesquisa a arte contemporânea da América Latina. É membro das Associações Brasileira e Internacional de Críticos de Arte, ABCA e AICA, correspondente das revistas Arte Nexus e Babel, e autora do livro De Dentro para Fora, A Memória do Local no Mundo Global, editora Zuc, 2011. É muito importante eu estar lendo isso aqui e já colocando em paralelo com essa missão do Brasil Jury Week, da gente trazer essa questão da arte e também da América Latina. Essa segunda edição do evento, como ele está sendo online, ele está trazendo os irmãos aí de outros países da América Latina para mais perto de nós e nós deles. Por isso que a América Latina está sendo um enfoque e tendo uma participação muito grande aqui no Brasil Jury Week todos os dias, né? A gente agradece e foi uma aposta que deu certo e aí a gente está fechando esse encontro com a Sílvia, falando também de América Latina. O papo de hoje vai ser América Latina, convergências entre arte e design. Costuma-se colocar a arte e o design em áreas diferentes. A primeira relacionada à elevação do espírito e o segundo, onde se insere a joalheria, no campo da produção de objetos funcionais ou decorativos. Mas nem sempre foi assim. Vamos falar um pouco dessa transição da arte como design para a arte como contemplação na época da Revolução Francesa, passando pelo posterior esforço da reunião das duas pela Bauhaus. Por fim, voltaremos os olhos para a arte da América Latina através dos trabalhos de alguns artistas que aproximam arte com design. Como pano de fundo, apresentaremos algumas características de produção no continente e as aproximações entre seus diferentes países, pensando sobre como a atual pandemia afeta esses fluxos. Ótimo, Sílvia. Então, por favor, com você a palavra, fique à vontade. Muito bem-vinda. Obrigado.
Não, obrigada eu pelo convite, eu que fico muito honrada, mas eu já queria esclarecer assim, que não foi isso que a gente combinou, a gente não combinou uma palestra, a gente combinou um papo. Ah, sim, sim. Não, é um papo via palestra, porque como a gente fala palestra, é uma troca, né? Então, Então, uma troca de parole. Vamos isso. trocando palavras. Então, obrigada pela apresentação. Eu fiquei ouvindo agora esse resumo da fala, né? Engraçado que a gente conversou para montar essa fala há algum tempo, e isso é bom até para pontuar, porque lógico que eu pontuei aqui as coisas que eu gostaria de falar, mas eu queria contar um pouco, eu contei para o Marcelo, né, quando a gente conversou, e eu queria contar que eu já tive lá atrás, no passado, eu tive algum contato com a joalheria. Eu cheguei a fazer um curso de design de joias, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, mas nunca cheguei a trabalhar com isso, outras coisas foram acontecendo, né? Então, aí ele falou, então você tem contato? Eu falei, não, eu tenho, assim, um gosto, né? Porque eu gosto de arte, gosto de artesanato, gosto desses projetos que a gente faz para tornar ou a vida mais bela, ou a vida mais interessante, ou a vida mais fácil, né? Isso tudo me interessa. E aí... Nessa perspectiva, Silvia, a arte também se aproxima muito da joalheria, né? E a joalheria, ela se aproxima muito da arte, e foi isso que a gente conversou, né? Quando é que uma é uma e quando elas se misturam, né? E como que elas se separam. Eu acho que é isso que dá muito pano para manga também nas nossas falas todas, assim, né? Até hoje, a gente tem falado muito disso, né? Então, é muito interessante ter você, que é uma crítica de arte, que é uma curadora, abordando esse tema, né? Sobre essa perspectiva. Sim. Eu até tinha conversado com o Marcelo, que me interessou o convite, sobretudo porque eu fico pensando quando é que aconteceu esse cisma entre o que é arte e o que é design, né? Sim. E até eu fiz aqui umas anotações, porque a minha memória é uma coisa horrorosa, então eu vou anotando pontos assim para eu não esquecer, deixa eu lembrar de falar isso, né? E a arte, assim, na sua origem, na definição como arte, deixa eu fazer um parênteses antes disso. Definir o que é arte é uma coisa, é uma tarefa inglória e praticamente impossível, porque esse tipo de definição, ele depende do tempo, ele depende do lugar, né? Então, são definições muito fluidas, muito cambiantes, né? Só que eu peguei aqui alguns momentos, né? Se a gente for pensar na arte pré-moderna, né, a gente vai ter ferramentas com atributos estéticos, né? Isso me lembra até uma fala que eu ouvi do Daniel Munduruku há pouco tempo, ele falando que o homem branco atribuía poderes ou poderes mágicos ou muito estéticos para artefatos indígenas, e que ele, Daniel, por exemplo, via a produção indígena como cultura material, né? Que ele falava, a gente não estava pensando em fazer artesanato, a gente estava fazendo utensílios, né? Então, a própria maneira como a gente encara as coisas depende de cultura, depende de lugar, né? Depende de uma série de coisas. Aí, feito este preâmbulo, este parênteses, então, na arte pré-moderna, a gente vai ter isso, né? Quer dizer, ferramentas, coisas úteis com atributos estéticos, né? Que melhoram o uso porque são mais convenientes, né? Os gregos, por exemplo, a palavra que eles usavam para arte era techne, que é, na verdade, arte mais tecnologia. Então, essas coisas elas estavam ligadas, né? Na China, no Império Inca, no Egito, a gente vai ter essa noção da arte como design no sentido de desígnio,
Isso. propósito, de função. No sentido de aplicabilidade, talvez? Sim, aquilo tem um propósito. Tem propósito, de existir, né? Exatamente. Mesmo se a gente for pensar a maneira como a gente pensa sobre pintura rupestre, a arte dentro das cavernas, nós, humanidade moderna ou contemporânea, atribui àquilo um rótulo de arte. Não necessariamente era o que o cara que estava lá pintando na parede... a intenção dele. Né? Não necessariamente... Exatamente, não necessariamente era como ele via aquilo, né? Agora, de qualquer maneira, a gente vai ter aí uma função, seja ela ritual, seja ela religiosa, seja ela de registro, tem um desígnio. Então, design nesse sentido, né? De ter um propósito que não é só de apreciação, de encantamento, de deleite. De contemplação, exato. Obrigada. Fugiu a palavra. E aí, até está nessa descriçãozinha do que eu ia falar, a questão da Revolução Francesa, né? Sim, porque também essa fala eu fui montando de acordo com a minha conversa com o Marcelo, que foi uma conversa deliciosa, a propósito, né? E aí eu me lembrei desse fato, né? Porque, por exemplo, em várias revoluções ao redor do mundo, a gente tem um evento que é muito comum, que é assim, o grupo que toma o poder descarta toda a produção cultural e artística do grupo que antes lá estava, né? Então, exemplos famosos, a gente vai lembrar da destruição dos Budas no Afeganistão, pelos talibãs. Então, esse tipo de coisa era meio uma prática comum, você arrasar com a produção cultural que se tinha antes, porque cultura realmente ela permeia, ela não só permeia, como ela norteia o funcionamento da sociedade. Então, é um ato político você destruir essa produção de quem foi vencido, né? E aí, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Francesa? Os revolucionários, eles escolheram um outro caminho. Então, eles optaram por não destruir toda essa produção do Ancien Régime. Eles decidiram simplesmente estetizar essa produção, ou seja, tirar dessa arte, dessa arquitetura, todo o caráter político, todo o caráter de design, no sentido de desígnio, né? Então, quando a gente fala em arte pela arte, no Ocidente, é uma coisa pós-Revolução Francesa, né? E até aqui eu estou falando muito da arte do Ocidente, né? Que depois, mais para frente, a gente vai discutir isso, né? Porque a gente herda essa história da arte que é eurocêntrica, né? Sim, então, né? Aí a gente vem os gregos, aí, né? o Império Romano, e aí tudo espalha. E isso é uma escolha narrativa, né? Não é que no resto do mundo não se produzia nada. Sempre a humanidade produz cultura e arte sempre produziu, sempre produzirá. Sim. Mas quem tem o poder decide que histórias vão ser contadas, né? Aquele pensamento do Benjamin que eu falo toda hora, ele já deve estar cansado lá no túmulo dele de me ouvir falar isso, né? Que a história é a história dos vencedores. Então, quem tem o poder escolhe que narrativa vai ficar como essa narrativa hegemônica, né? Então, a gente tinha, na verdade, isso, né? A arte como design. E pós-Revolução Francesa houve essa separação. Então, como se fosse tirada da arte o seu potencial transformador e ela fosse encarada como pura apreciação. E o design ficou para essas coisas que tinham aplicação na vida diária das pessoas, né? E a questão da contemplação ficou dedicada à arte
né, essa arte da monarquia, né, quer dizer, essa arte que ficou ali como um legado para se olhar, né, mas isso também contaminou a arte que foi produzida depois. Então, essa divisão, né, de dizer, não, isso aqui é arte porque não serve para nada. Sim, Isso, você falou para mim, você falou para mim que houve um esvaziamento, né? Né? Porque também tem isso, né? Não vou entrar no âmbito político, mas se a gente pensar que tudo tem que ter função, é uma coisa muito capitalista também, né? Então, assim, você tem que o tempo inteiro, tudo que você faz tem que servir para alguma coisa, né? Sim. Porque nós somos máquinas, somos encarados como máquinas de produção, né? E todos nós fomos criados nessa cultura, né? Ai, meu Deus, eu não estou fazendo nada, e agora? Né? Sim, aí se sente culpado, ai, não estou fazendo nada, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Eu até não gosto dessa palavra ser produtivo, porque eu acho que quando a gente é produtivo, a gente está sendo produto, né? Para alguém, nem sempre para a gente. Nada como um ócio criativo, né, o Silvia? Né? Domênico De Masi, né, que coloca o ócio criativo aí. Exatamente. Se a gente pensar nas cortes, por que as pessoas tinham tanta cultura? Justamente porque elas tinham tempo para isso. Que elas exploravam o trabalho alheio, então elas tinham esse ócio que lhes permitia ler, ouvir música, pintar, apreciar pinturas. Sim, né? Verdade. Então, verdade. é bem por aí a coisa. Aí a gente estava falando da Bauhaus, né? Na verdade, eu só coloquei nessa descriçãozinha a Bauhaus, porque tem também a Vukutemas, né? Que é uma escola de design na União Soviética, mas eu sei muito pouco sobre a Vukutemas. Nem sei direito como é que fala a palavra. Então, eu vou me ater a Bauhaus, que eu sei um pouquinho mais. Não que eu seja uma especialista, porque eu lido com arte contemporânea, né? Sim. Mas, enfim. Mas passa. Então, mas eu me sinto um pouco mais à vontade para falar um pouco mais da Bauhaus. E a Bauhaus foi essa tentativa de reunificar esses aspectos de arte e de design, né? Então, só fazendo assim um panoraminha histórico, então a Bauhaus ela foi praticamente a primeira escola de design do mundo, né? Foi fundada pelo Walter Gropius em Weimar em 1919 e ela foi fechada pelos nazistas em 1933, né? E aí os princípios da Bauhaus eram reunir tudo, então a arte, a arquitetura, o design, de uma forma que a maneira de viver das pessoas fosse uma vida estética, no sentido de ser uma vida produtiva, eu não queria usar essa palavra, né? Mas assim, uma vida mais fácil, porque o design ele facilita a nossa vida, mas também uma vida bela. E a Bauhaus tinha um pouco esse princípio de que se tem função, portanto é belo. Né? Sim. Então, as noções de beleza e de funcionalidade, elas caminhavam juntas, né? Então, foi um experimento, e aí não dá tempo da gente se alongar muito aí no assunto, mas teve a gente fala de Bauhaus, a gente tem essa referência até hoje, ou seja, foi um experimento que deixou aí muitos filhotes, né? Aí tem os críticos vão dizer que era uma maneira muito amarradinha de se produzir, né? Que alguns artistas, inclusive, acabaram saindo de lá porque se sentiam muito presos, né? Então, eu acho que tudo na vida tem prazo, né? Uhum. Então, tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele fala assim: também as nossas virtudes têm que ter os pés ligeiros, é preciso que venham e vão. As verdades, elas nunca são absolutas, as coisas, elas são
ideais num determinado período de tempo. A gente precisa estar sempre revendo, né, se aquilo ainda serve de fato, né? Sim, porque o Bauhaus teve isso, né? E você vê, olha para a história assim do alto, você vê esses momentos claramente, né, Silvia, né? Quando existe o Renascimento, né, as idades, né, a Idade Média, depois o Renascimento, depois, né, você vê essas nuances acontecendo, que é o Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, né, trazido pelo comportamento humano que vai se transformando, né? É o comportamento, então, assim, a Revolução Industrial, depois a gente chega no Bauhaus, onde tem essa união, novamente, né, da beleza funcional, né? A beleza se apropria da função, né? Para se fazer presente, e aí influenciou também o meio de produção, né? Da joalheria, do mobiliário, né? De todas essas atividades correlatas, né? E se a gente for pensar bem, né, aquilo que eu falei da produção indígena no começo, é um pensamento meio Bauhaus, assim, se é funcional, é belo. Sim. Né? Então, tem que ser isso, né? As coisas sempre tem, tudo tem função, né? Apesar de dizerem para a gente, tem função, né? Eu sou meio descoordenada, eu não consigo. Eu vejo aqui que aparecem os comentários, mas eu não tenho coordenação mental para ler os comentários que está falando. Fica ligado na sua que o pessoal está falando exatamente isso. Não se preocupe. Ó. Incrível o leque cultural que a abrange, sensacional essa aula, grata. E aí, que influenciou muito a joalheria alemã, né? A Nádia está colocando. O Bauhaus La Bauhaus reivindica los oficios. Fue uno de sus grandes aportes, né? Com certeza, é uma coisa que tem, né? A gente influencia todo o pensamento estético até hoje, né? Uhum. As coisas são importantes. E logo depois dessa questão do Bauhaus, quando a gente fala um pouco da joalheria contemporânea, né, Silvia, ela começa, quer dizer, não aí nesse momento, mas mais para frente a gente começa a ver nos anos 60, né, algumas modificações, né, uma outra onda vindo aí, né? E eu acho interessante porque o pensamento, eu acho que existe, eu acredito no inconsciente coletivo, que falava eu, né? Que as ideias, elas ficam meio no ar e a gente vai captando. E é por isso que eu acho que o tipo de pensamento vai mudando, porque as pessoas, como grandes grupos, vão começando a se preocupar com outras coisas, vão acontecendo, os fatos vão se dando e as necessidades e ideias e valores vão mudando, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que está começando a acontecer a joalheria contemporânea, a gente tem nas artes visuais, né, puras, nessa torre de marfim, também essa eclosão da arte contemporânea, também e aí eu até tinha selecionado algumas imagens, porque assim, como eu não sou uma especialista em joalheria contemporânea, o meu negócio são as artes visuais, eu fiquei fazendo esse exercício, que foi um exercício delicioso de ficar fazendo essas pontes, né? Então, por exemplo, o que eu entendo como joalheria contemporânea, e entendo pouco, então, por favor, me corrijam se eu estiver errada, né? Mas, assim, eu vejo, até comentei com o Marcelo, eu falei uma coisa mais conceitual, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes de fazer peças que não necessariamente serão usadas no dia a dia por todas as pessoas, mas são peças que elas têm uma comunicação importante. Elas estão falando, provavelmente, aliás, na joalheria contemporânea, ela vai falar de assuntos que não são da própria joalheria. Ela vai falar de assuntos da vida, ela vai fazer referências
há outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? E a arte contemporânea também vai fazer esse movimento, essa abertura do olhar para um campo mais expandido. E aí eu fiquei pensando, nesse momento dos anos 60, nas artes, e ainda eu estou falando dessa história mais hegemônica da arte, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter a arte pop, né? Que daí ela vai tocar em temas como a questão da reprodutibilidade, que no design é uma coisa que é intrínseca ao ofício, né? Vai falar de comunicação de massa, e que eu acho que a joalheria contemporânea também, comunicação de massa no sentido de que ela vai prestar atenção no que se diz por aí, né? No boca a boca, né? Aí eu pensei também na arte povera, que é um tipo de arte que ela vai usar materiais mais prosaicos, porque também eu acho que tanto a joalheria contemporânea quanto as artes visuais, nesse momento, elas estão desmistificando os materiais. Então, assim, eu posso fazer uma joia com ouro? Posso, mas eu também posso fazer uma joia com papel. Sim. Aliás, olha, que comida de bola minha. Eu ia usar é que nem dá para ver aqui no meu enquadramento. Eu ia usar um colar que é de papel, que eu ganhei de uma artesã que faz umas bijuterias com papel. Então, na arte povera vai ser isso, né? Vão ser esses materiais do dia a dia que vão ser usados, né? Que isso também é uma quebra de paradigma, né? É um pouco tirar a coisa de um nicho muito pequenininho e colocar ela num campo mais expandido, assim como a joalheria contemporânea, né? Quer dizer, em termos de materiais, pode entrar o que você quiser, né? Enfim, eu fiquei muito surpresa quando eu peguei esse colar, porque você pega nele, ele é duro, assim, entendeu? Pode molhar, enfim, eu jamais imaginaria, né, ter um objeto... Ele começa a ter características muito interessantes para respostas contemporâneas de uso, né? Silvia, né? Que correspondem a isso que você está falando, né? A respostas do dia a dia que a gente está inserido, né? Dessa nova vida que a gente está vivendo, de tira, coloca, a coisa que está sempre ali, ele está mais resistente, a gente não tem muito tempo, né? Então, o objeto ele começa a agregar essas características, né? Novas que o tempo vai trazendo, né? Sim, e aí eu acho que entram também várias questões, né? Eu vejo uma série de objetos sendo feitos por exemplo, de cápsula de café, né? Então, ou seja, qualquer material, ele pode ser usado numa peça de joalheria ou numa obra de arte também, porque a joalheria e a arte não são só aquilo que você está vendo, aquele objeto tangível, né? Nas artes visuais, inclusive, às vezes nem sequer é tangível. Né? Pode ser uma performance, pode ser um acontecimento, uma ação. Experiência, né? Exatamente, uma experiência. Então, é um pouco, e isso tem um discurso, né? Isso provoca a pessoa a ter novos olhares sobre aquele mundo que ela já conhece e no qual ela tropeça todo dia, né? Você pensou, eu fiquei pensando aqui nos artistas do século XX, né? Silvia, como Dalí, né? Ou seja, Dalí fez muita joia, né? Assim, Dalí, Elsa Schiaparelli, né, que não era um artista, era da moda e tal, mas eu acho que no século XX começou também essa ruptura de barreira do artista que fazia só uma coisa, né? Ele começa... Chanel, por exemplo, ela começou a trabalhar com dramaturgia, ela começou a fazer a cenografia e os figurinos do balé russo.
E aí você começou a fazer joia também, né? Então, assim, aí você começa a ver, acho que no século XX, essa ruptura que você está falando de materiais, mas uma ruptura da cabeça do artista também, né? De que ele vai se expandindo, não é isso? Você não acha? Não, com certeza. Inclusive, nas artes visuais, até o modernismo, a gente tinha essas classificações. O MoMA usava esse tipo de classificação, né? Então, é pintura, escultura, instalação, gravura. E hoje em dia, essas classificações não têm mais sentido, não cabem mais, né? Então, por exemplo, se for perguntar para um artista visual, mas você faz o quê? Eu sou artista, porque o material, a técnica que ele vai usar, a linguagem que ele vai usar, depende do que ele quer fazer, né? Muito então, bom. Assim, não é importante, né? Então, falar, hoje em dia, acho que ninguém se defende. Pode ser até que a pessoa quase que exclusivamente só faça pintura, mas é muito difícil alguém falar, não, eu sou pintor, eu sou escultor. Sim, sim. É tão importante ouvir você falar isso, eu acho, até para o próprio joalheiro se entender um pouco, porque às vezes ele se vê, né, rompendo essas barreiras e será que eu posso? Né? Então, assim, e a joalheria contemporânea, eu acho que ela mostra essa liberdade de trânsito, né, pelas linguagens, né, que a arte já traz. Então, você está pontuando isso através da arte, mas eu vejo, eu acho que as pessoas aqui também, que isso está acontecendo, que acontece na joalheria contemporânea, né? Essa liberdade de trânsito, né? Nossa, ainda bem, né? Mas eu entendo que as pessoas fiquem receosas, porque, mal ou bem, todo mundo tem boleto, né? Então, todo mundo tem boleto. Então, dá esse medo, né? Você fala, nossa, eu preciso, né? Porque também o trabalho criativo ele tem muito disso, né? Eu costumo dizer que assim a pessoa precisa fazer aquilo. E eu tenho certeza que não só nas artes visuais, tenho certeza também que na joalheria tem gente que fala, nossa, eu preciso fazer isso, né? E às vezes você pensa numa peça que vai durar 5 minutos. No começo da pandemia, eu vi um post de uma amiga minha que não é da joalheria tal, mas ela fez, durante 15 dias, cada dia ela fez uma máscara diferente, com os materiais que ela tinha à mão. Então, um dia ela fez uma que era só com folhas, outro dia ela fez uma que era com papel higiênico, Então, são coisas que não são duráveis, mas o exercício, esse impulso que ela teve, é quase que uma necessidade. Eu preciso colocar isso de uma maneira criativa, de uma maneira expressiva, né? Mas eu entendo os receios das pessoas, porque é isso, né? Todo mundo tem boleto. É verdade. Eu estou com uma pergunta aqui que eu queria já colocar aqui, do Elvésio da Silva. Podemos dizer que qualquer objeto pode ter seu valor ressignificado por conta do seu uso? Com certeza. Com sim. certeza. E aí eu vou contar, Elvésio, uma coisa muito interessante. Eu não vou me lembrar o nome do teórico. É um inglês, e ele escreveu sobre isso no começo do século XX, mas ele fala o seguinte, vamos supor que a gente tenha um objeto, um artefato, que foi encontrado e foi identificado como sendo produção do povo X que viveu no lugar Y no período Z. Aí isso vai ser colocado no museu de arqueologia, etnografia, está lá, e todo o pensamento que se produz acerca desse objeto é em função disso ser um objeto feito pelos homens numa cultura X, num lugar X, num tempo X. Aí vamos supor que novas pesquisas descobrem que esse objeto ele aconteceu na natureza assim. Aí, esse objeto, todo esse pensamento que se produziu em torno dele vai ser revisto, mas o objeto é o mesmo. O evento, né, o fenômeno de existência é o mesmo. O que mudou foi a maneira como a gente enxerga aquilo.
Então, na verdade, tudo que a gente faz, a gente que inventou, né? A gente que inventou de ter que viver do jeito que a gente vive, de ter que ter as coisas que a gente tem, de falar as coisas que a gente fala. Tudo, fomos nós que inventamos. Por isso que eu sou otimista, que eu acho que se a gente inventou, a gente pode inventar sempre coisas diferentes que sejam melhores para nós, né? Assim espero, tenho fé. Sim, não, com certeza, com certeza. Aí alguém, olha, consegui ver aqui, que é uma pergunta curtinha. Uhum. Os trabalhos do Banksy, o que acha? Eu acho ele interessantíssimo, né? Porque são coisas que se comunicam com as pessoas. Eu gosto muito desse tipo. Eu acho, na verdade, qualquer manifestação de arte, ela comunica. É o que eu digo assim, se você faz um negócio e não mostra para ninguém, é terapia. Mas, geralmente, quando você faz para alguém ver, ou seja, você está comunicando alguma coisa, né? Não que a terapia seja de menos importância, mas é de outra ordem. Então, eu vejo qualquer manifestação, qualquer expressão artística como comunicação, porque pressupõe que alguém vai ver, né? E a questão, e quando ela é para ser vista, e quando a gente vai um pouco mais além disso, e ela é para ser comprada, né? Você acha que muda alguma coisa nesse pensar do artista? Eu acho que muda. Uhum. Eu acho que muda e eu acho que é um desafio constante, porque tem de tudo, né? Às vezes, é isso que eu falo, todo mundo tem boleto, né? Sim. Então, essa dosagem vai ser decisão de cada um, de cada artista que produz, né? O quanto eu me permito me arriscar para dar vazão àquilo que eu sinto que eu preciso comunicar e o quanto eu preciso me refrear um pouco, porque senão eu não consigo pagar os boletos. Você não consegue ser entendido e, de repente, não consegue viver daquela atividade, né? Exatamente. Como gostaria, né? E eu não tenho resposta. Sim. Que ótimo. E a Gebra, eu pergunto isso porque ontem a gente falou sobre isso, sobre empreendedorismo, e essa questão vem à tona, né, o Sandro? Assim, até na questão, Silvia, até na questão de arte, eu acho que vem à tona, né? Os artistas, independente da joalheria, se perguntam sobre isso. É uma questão que toca, né, os artistas, assim como os joalheiros artistas também, né, nesse momento. Exatamente. No mundo ideal, todo mundo teria condições de sobreviver dignamente, e aí todo mundo ia poder fazer só o que gosta de fazer. Né? Você acha, Silvia, que o artista, existe possibilidade dele atuar nessas duas frentes, ele ser um artista tanto conceitual, ele tem o trabalho dele conceitual, quanto ele tem um trabalho dele de marca, ou seja, um trabalho que é mais acessível comercialmente? É possível conviver com isso? Você conhece casos de artistas que convivem com isso e que conseguem traçar, que eu acho isso maravilhoso. Eu sou da área do marketing, eu acho que eu gosto de cliente, eu acho que é bacana a comunicação, então eu gosto desses exemplos, e eu queria ouvir a sua perspectiva junto à arte, né? O que você pensa? Então, sim, existem casos, e aí é difícil dar exemplos porque tem um pouco de tudo, né? Tem, por exemplo, se eu for, vamos pensar no Paulo Bruschi, que é um artista brasileiro contemporâneo, que ele fala, eu sempre fiz exatamente o que eu quis. Por quê? Porque ele tinha um emprego. Ele era funcionário público, então ele tinha, eu acho que ele já se aposentou agora. Então ele tinha essa super liberdade. Outro que também diz, eu também sempre fiz o que eu quis, é o Luiz Kamitzer, porque ele é professor universitário, então mal ou bem ali o dia a dia ele resolve. Ele deu a sorte de conseguir ser professor universitário
em arte, que é em arte e educação, que são os assuntos que lhes são mais caros. Então, o trabalho dele como artista também não importa se aquilo vai vender ou não vender. Vou falar agora de gente menos estrelada, né? Então, por exemplo, tem artistas que levam um tipo de vida super básico. Então, é difícil, assim, porque tudo depende. Que tipo de vida você quer ter? Sim. Né? Se Sim. você quer muito dinheiro, muitos luxos, talvez você tenha que fazer mais concessões. Se isso é menos importante para você, provavelmente você vai conseguir fazer isso fazendo menos concessões, né? E tem, às vezes, o artista ele consegue chegar num reconhecimento tanto institucional quanto comercial, que ele consegue chegar nesse equilíbrio e ele está ali, ele consegue fazer só o que ele quer, né? Uhum. E tanto assim, gente que tem muita grana e gente que tem pouca grana, eu conheço vários casos, mas são muito diferentes, assim, é caso a caso. E nada também dura para sempre, né? Também é da vida, né? Às vezes você está, ainda mais numa atividade autônoma, né? Que não é assim que você tenha um salário, como é você trabalhar com arte ou com design. Tem épocas que está tudo lindo, maravilhoso, tem épocas que você está vendendo almoço para pagar o jantar, né? Mas tem gente que vive só de arte, e eu conheço menos gente no design, mas também conheço quem passa, né? Eu acho que o design, às vezes, ele pode ser mais fácil, porque você pode ter, por exemplo, uma linha B. Então, você tem peças que são super conceituais, caríssimas, e você pode ter um negócio assim mais prêt-à-porter. Coisas mais simples, né? Aí, voltando... É mais fácil, né? Aí, estou lembrando agora do Cristo, né? Que é o artista que faleceu agora há pouco tempo, que fazia aqueles embalamentos, né? Ele embalava a Estátua da Liberdade, embalava ilhas, né? Isso é um trabalho impossível de ser vendido, né? E ele falava que ele trabalhava junto com oh, meu Deus, esqueci o nome dela. Jean, ela tinha um nome duplo, ela morreu antes dele. Ele nunca pegou financiamento nem patrocínio para fazer esses trabalhos, que eram trabalhos caríssimos. O que ele fazia? Ele fazia cartões postais e uns folhetos, umas coisas meio do projeto, que para ele aquilo não era como se fosse uma obrinha, uma mini obrinha. Aquilo era um registro, e vendendo aquilo ele conseguia financiar os projetos dele. Que legal isso aí, né? Não, isso daí eu acho uma perspectiva muito interessante de você trazer, porque nesse mundo que sem barreiras, né? Eu acho que o artista ele tem que encontrar também essas maneiras confortáveis para ele, né? Poder ter a sua solução, não se deturpar, né? E se sentir bem, mas ao mesmo tempo, de repente, ele pegou aí o processo criativo dele e traduziu isso num produto, né? Traduziu isso num produto que não afetava, né, o nome dele como artista, não ia contra ele, né? Pelo contrário, né? É quase que uma plataforma de divulgação também, né? Sim, eu acho assim uma solução incrível que ele tinha, né? Porque... Silvia, é maravilhosa. Ô, Silvia, vamos falar um pouquinho da América Latina, né? Depois das joias contemporâneas, assim, né? Dessa coisa dos anos 60, a sua paixão aí pela América Latina, e nós temos aqui muitos latino-americanos, temos essa proximidade. Conta para a gente aí essa questão da América Latina, né? Você como pesquisadora nesse âmbito, o que você pode trazer para a gente do ponto artístico? Então, eu não vou falar sobre joalheria da América Latina, porque eu realmente não conheço, tá? O que me encanta na América Latina? Me encanta, por exemplo, que é uma região vastíssima, uma região super diversa,
e absolutamente menosprezada no âmbito global, né? A gente é a periferia do mundo, né? Então, eu costumo dizer que existem todas essas relações de centro e periferia, elas são sempre relativas, né? São polaridades. Então, por exemplo, se a gente for pensar no mundo da arte, então o centro é Europa, Estados Unidos, periferia é todo o resto. Se a gente for pensar na América Latina, tem também centros e periferias. Dentro dos países tem centros e periferias. Dentro das cidades tem centros e periferias. Então, essas relações de polaridade, elas sempre são super referenciais, né? Então, assim, periferia em relação a quê? Centro em relação a quê, né? Então, em determinado âmbito você é centro, em outro âmbito você é periferia. É sempre assim, né? E como eu sou do Brasil, me causa estranhamento como ainda em 2020 a gente tem pouca relação com os nossos vizinhos. Nós fomos invadidos pela mesma peninsulinha, que é deste tamanhinho, a Península Ibérica, né? E aí eu estou assim, há 20 anos estudando isso, não tenho também uma conclusão definitiva, acho que são vários fatores. O que eu sinto é que os outros países da América Latina fazem mais intercâmbios, têm mais trocas do que o Brasil com eles. Pode ser o problema da língua? Pode. Mas eu acho que só isso não explica. Pode ser o problema do tamanho do Brasil, que é muito grande? Pode. Mas eu não sei, eu acho que são várias coisas. E acho também que o Brasil sempre teve um pouco essa... Eu costumo colocar isso na minha imagem, assim, como se a gente estivesse sentado na praia olhando para o Atlântico, né? E sem olhar para trás, né? Eu tenho um curso que eu dou, que se chama História da Arte Pensada a partir da América Latina, que geralmente na primeira aula eu pergunto para as pessoas, por que você se interessou por esse curso? Né? Eu, quando dava esses cursos presencialmente, eram só pessoas do Brasil. E aí a maioria das pessoas dizia, porque a gente sabe tão pouco sobre a América Latina. Eu falava, você sabia que você é latino-americano? Porque também tem isso, às vezes tem muito brasileiro que sequer se pensa isso, como latino-americano. Né? É verdade. E isso eu acho incrível. Né? Quando muito, às vezes, a gente consegue, o brasileiro médio consegue se pensar como sul-americano. Sim. Mas não como latino-americano. E assim, aí tem várias coisas, os porquês disso, né? Primeiro que, assim, chamar alguma coisa de América Latina é ignorar uma série de diferenças muito importantes que tem entre cada povo, né? Geografias diferentes, né? As geografias, elas são muito determinantes da cultura, né? Então, um povo que vive num território montanhoso, ele vai ter uma cultura completamente diferente de um povo que vive, sabe, assim, então, tipo, Bolívia e Uruguai. Sim. Você na montanha, num clima X, você tem outras necessidades, e a cultura também, ela é formada pelas necessidades. Então, assim, você tem um clima frio, você vai ter que ter determinado tipo de roupa. Você vai comer determinados tipos de comida que são possíveis naquele terreno, que vão ser muito diferentes de um terreno completamente plano, né? Então, quando você faz isso, isso é América Latina, você está fazendo de conta que é tudo uma coisa só. Aí, por exemplo, a gente faz a mesma coisa com a África. Quantas vezes eu não escuto pessoas falando da África como se fosse um grande país? E não é. Então, é um território também gigantesco, com geografias e culturas e sociedades completamente diferentes, assim como na América Latina. Então, são especificidades muito específicas. Sim. Que não merecem esse amalgamamento. Né? Sim. Não existe essa palavra.
Acabei de inventar uma palavra. Essa homogeneização. Isso. Não, mas eu acho que você está falando é muito importante. Talvez isso apareceu muito aqui em todas as nossas falas aqui, como a gente está aí com a América Latina muito presente, essa vontade da gente se aproximar mais, né? E esses questionamentos de porquê, né? E é porque a gente vê até associações, por exemplo, do Chile, da Argentina, eles são sendo no setor da joalheria contemporânea, né? Sendo tão organizados e eles trocam muito entre si, né? E às vezes o Brasil, a gente vê o Brasil um pouquinho fora, né, disso. Então, eu quando tenho a oportunidade, eu sempre pergunto para eles o porquê que eles acham, né? Então eles falavam nessa coisa do país, da continentalidade, né, da língua, mas eu acho talvez. Você acha que a pandemia, né, teve um efeito bom para nós brasileiros nesse sentido da gente deixar de olhar um pouco sentar na praia e olhar só para o Atlântico e olhar para trás, para o continente? Então, eu não sei se a pandemia, né? A pandemia, bom, é um horror, né? Uma calamidade, uma hecatombe planetária. Mas, sim, eu acho que em alguns aspectos, né? Se a gente esquecer todo o horror, né? Nesse lado de autoexame, eu acho que sim. Eu vi que alguém perguntou se eu dou esse curso online, depois eu vou falar uma coisa. Sim. Não, a gente está só conversando aqui, depois eu vou voltar todos os comentários aqui, um por um, e aí eu vou colocar... Então, porque eu dei um curso sobre isso online, e aí foi interessantíssimo, porque foi isso, tinha gente, inclusive de outros países, né? Tive gente de Portugal, gente da Argentina. Então, nesse sentido, é bacana. Sim. Né? Porque a gente pode justamente prescindir, né? Não precisa estar fisicamente lá. Você está sentindo um interesse maior por esse tema, né, Silvia? Então, para mim é difícil falar, porque como eu estou nessa há muito tempo, é porque a gente tem essa tendência a achar que todo mundo pensa que nem a gente, né? Que todo mundo está interessado mais ou menos nas mesmas coisas. Então, eu acabo convivendo com gente que está pensando sobre a América Latina, né? Então, sempre vem um pouco aquela coisa, cada vez que eu lanço um curso, né, que eu vou falar sobre alguma coisa de América Latina, eu falo, ai, gente, será que as pessoas não estão cansadas? Mas não, sempre tem gente que ainda não tinha, né, tido contato com esse assunto. E eu acho que também é um assunto inesgotável, né? Eu fiquei super feliz com esse convite, porque eu falei, nossa, é mais um aspecto para eu pensar, né? Quais são as relações da arte com o design, mais especificamente a joalheria, né? E eu até... Então, assim, é um assunto inesgotável. Nós somos muito incríveis, nós da América Latina. Assim, tem muita coisa interessante para a gente ver, para pensar, né? A gente teve uma presença aqui muito interessante da Colômbia, os joalheiros colombianos trazendo uma perspectiva, sabe, Silvia? Gente, eles devem ter um trabalho com ouro sensacional. Maravilhoso. E como que esse trabalho de resgate também da ancestralidade pré-colombiana, como é que anda aparecendo na joalheria contemporânea atual, né? Não, como eles falaram, não repetindo a mesma coisa, não, mas muito mais num outro contexto, no contexto da atualidade, resgatando pequenas técnicas, né, e maneiras de se fazer, de se trabalhar os materiais, né, então que são pré-hispânicos, né, enfim, foi muito muito interessante, que traz essa noção do que a gente não conhece, né? Então, eu vou passar aqui alguns comentários aqui, Silvia. Olha, Nádia falando que então, essa questão da joalheria, dessa aula que a gente está tendo. A Carol Gomes, a vida é constante fluxo e adaptações e aprendizados.
a Miriam Corokovas, a curadora, né, do nosso evento Brasil Jury Week, que está aqui, a aula que nos faz compreender a joia através das épocas e seus registros que temos acesso. Werneck nos acrescenta muito com seu conhecimento. Obrigada. Eu estou tentando, eu sou uma estudante. Sim, muito bacana ter os seus estudos divididos aqui com a gente, que a gente está começando. Arte democrática, você abrange muitas pessoas fora das galerias de arte, né? Que eu acho que era um pouco aquele assunto que a gente estava falando do artista que não fica só ali naquele mundo do conceito, né? E que ele transcende, né? Não, exatamente. Essas coisas todas me interessam muito, né? Eu sempre, assim, quando eu decidi estudar História da Arte, na verdade eu estudei artes visuais, porque não tinha, quando eu fiz faculdade não existia curso de História da Arte, né? Mas, assim, quando eu percebi que o meu negócio era a teoria, era a crítica, sempre me interessou falar sobre coisas que tem pouca gente falando, né? A minha mãe brincava, né? Minha mãe já faleceu, mas ela brincava, ela falava, você sempre foi a defensora dos fracos e oprimidos. Aí eu falo, mas é o que mais me interessa, assim, porque eu vou falar, não que, com todo o respeito que eu tenho a Picasso, ou, né, mas, gente, mas, assim, tem tanta gente falando, né, deixa eu falar. Não precisa, né, que contribuição eu vou ter? Né? Assim, quero falar de alguém que tem pouca gente falando, né? Ou de aspectos que tem pouca gente falando. E eu fui migrando para a América Latina meio por um acaso, assim, porque quando eu estava no mestrado, eu já tinha um pouco esse interesse nas periferias, né? Que eu quis falar sobre artistas brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, né? E aí, falando para a Gabriela, que está em Niterói, em Petrópolis, eu acho que, na verdade, a pandemia também ela serve para a gente pensar que é possível fazer tudo em qualquer lugar. É que, às vezes, é mais difícil. Você tem menos interlocução, você não vai... Sei lá, às vezes você não tem material, você não tem espaço. Mas eu acho que está na hora da gente criar novos espaços, criar novos meios. E eu sou super a favor... Eu acho que um dos grandes problemas da desigualdade no Brasil é que as coisas aqui são muito concentradas, né? Uhum, sim. É tudo muito Rio-São Paulo, e às vezes até mais São Paulo, né? Em outros países, as coisas elas são mais pulverizadas e facilita a vida para todo mundo, né? Então, eu sou super a favor de, né, que todos os lugares sejam lugares viáveis para se fazer qualquer coisa. Eu acho que nesse caso, assim, né? Petrópolis, assim, imagina mudar de Petrópolis, ai, que dor no coração, um lugar tão maravilhoso. Não faça isso, Gabriela. Não, às vezes precisa, né? Eu, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo. Não só eu estou em São Paulo, como eu moro no centrão. Sim, né? sim. E eu sinto que nesse momento eu preciso estar aqui, mas eu estou sempre procurando coisas fora para fazer. Né? Sim, refúgios. Né? Eu acho que isso que você mencionou, né, tem muito a ver com o exercício do olhar, do artista olhar para o seu entorno, né? Porque a gente fica muito buscando a resposta fora, né, Silvia? A gente fica muito... É uma tendência, né? É olhar o jardim do outro, né? O outro é mais bonito, né? É aquela história, é a coisa do cachorro vira-lata, né? Então assim, e às vezes a gente tem isso... Então, assim, esse momento que a gente está fisicamente muito forçado, né, a ficar nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, não tem jeito, né? Então, assim, no nosso país, no nosso continente, então vamos exercitar esse olhar e pegar o que ele tiver para transformar, como o artista que você falou, né, que transformou pedaço do seu processo num produto. E ele fala do seu processo, ele fala da sua arte, né? De repente, Petrópolis, né? A produção da Gabriela, né? Ali eu acho que é um exercício de auto-olhar, né?
que é muito importante. Isso foi falado também em muitas das falas aqui, né? O movimento de se auto-investigar, né? Para saber a direção para tomar. A Nádia coloca aqui também, sair da valorização dos materiais nobres para tornar-se uma expressão artística. Muita revolução no ambiente tão de elite. E a Gabriela tinha falado do Calder aqui, creio que mais que uso, mas a intenção posta no objeto, né? A intenção, né, daquele objeto, em vez do material, né, ser o foco da atenção. E eu acho que é isso que a joalheria contemporânea traz, né? Pode falar, Silvia. Não, é que eu acho que também, às vezes, a intenção que você tem pede determinado tipo de material. Perfeito. Né? Então, na verdade... Porque eu acho também ninguém começa um processo criativo sempre do mesmo jeito. Eu sempre começo desse jeito. Eu acho que varia. Às vezes você tem uma ideia, uma inquietação. Às vezes você viu um material que você fala, nossa, eu quero fazer alguma coisa com esse material. Isso, é verdade. É verdade. Né? Não é sempre do mesmo jeito um processo criativo, né? Porque eu acho que a alma criativa, ela tem esse desconforto, né, Silvia? Ela é marcada pelo inconformismo, né? Ela é uma alma inconformada, entendeu? Vai estar tudo certo desse jeito. Não, mas aquele ali... E aí começa uma novela, né? Porque daí você tem que vai inventar uma técnica, não tem quem faça, aí você vai ter que inventar o instrumento, né? Vários artistas que eu estudei, assim, eu fiz curso de arte contemporânea aqui no Parque Lage, né, no Rio de Janeiro. Ai, que delícia! O Charles Watson. E aí a gente visitava os ateliês e era muito isso. Você via uma coisa que marcava muitos artistas era a inquietude, né? A inquietude da próxima obra, né? Não era um repeteco da anterior, né? E a expressão de si, né? Através dessas técnicas que eles iam estudando, né? É muito interessante isso. A Carol Gomes, assim como manifestações culturais são lidas de diferentes formas por outras culturas, o valor do olhar do espectador versus o valor original. O que você acha disso, Silvia, nessa questão que a gente tinha falado? Boa, Carol, gostei. Adorei a pergunta, obrigada. Não, a obra é aberta, né? Já dizia Humberto Eco. Então, você, artista, você fez aquilo com uma determinada intenção, você tinha uma ideia em mente. Ao longo do tempo, não só o seu olhar, a sua interpretação daquilo vai mudar, como as interpretações de outras pessoas também podem se agregar àquilo. Então, assim, obra que nem filho, você botou no mundo, um abraço, você pode querer que o cara seja isso, que ele se vista desse jeito, que ele faça tal coisa, mas é autônomo. Então, assim, a obra você botou no mundo, ela vai estar sujeita a infinitas interpretações. Silvia, e com o surgimento da internet, isso aí se potencializou de uma forma ainda mais radical, não é isso? Porque daí a gente fica... a informação viaja mais rápido, né? Então, você passa a ser afetado por coisas que, no passado, talvez você levasse muito tempo para saber. Então, você não... Aquilo te afetava menos. Então, na verdade, assim, é um pouco preocupante, né? Eu sou meio viciada, assim, eu sou uma pessoa que está praticamente conectada o tempo inteiro. Em tudo, né? Internet, tudo. Celular, o celular parece que gruda na mão, né? Assim, só quando eu vou no banheiro que eu não levo, mas assim, praticamente todas as outras coisas que eu faço, eu tô com o celular. E isso também é uma fonte de angústia, né? Eu acho que tem um lado bom, que a gente tem acesso a muitas informações, mas também é difícil você fazer essa separação do joio do trigo, porque também a internet aceita qualquer coisa. Então, tem um monte de lixo também, né? Então, é difícil fazer essa filtragem e é também difícil você filtrar o que realmente é relevante para você.
porque a gente fica meio sobrecarregado, né? Sim. Tem esse lado da angústia também. Eu quero ver se eu consigo fazer um detox, assim, de... Sim, sim. E nesse ano que a gente viveu, eu acho que a internet foi a nossa âncora, né, nossa plataforma de salvação, né? Isso aqui que a gente está acontecendo, né? Está acontecendo no Brasil Jury Week, né? Que a É a crise... pracinha, né? É assim que a gente está convivendo, nesse quadradinho, né? É a pracinha, exatamente, exatamente. A questão, com base no seu conhecimento, a Vera está perguntando aqui, com tanta informação, você acha que existe um lugar para ser original, Silvia? Ótima pergunta. Eu acho, porque se a gente for pensar, vamos pensar em Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Todos os materiais que, por exemplo, na joalheria ou nas artes, os materiais físicos que a gente usa, eles são finitos, é o que a gente tem no planeta. Então, às vezes, é como você usa. Mas também eu queria um pouco desmistificar essa coisa da originalidade, porque essa coisa do ser original, ser sempre novo, tal, às vezes tem muitas coisas que são antigas e que elas merecem um outro olhar, um reexame. Então, às vezes, não é o quê, às vezes é como. Às vezes você pode pegar, ter um pensamento, fazer uma obra ou uma joia que use materiais convencionais ou que tenha formas não tão diferentes, mas aquilo tem algum elemento que vai ser único, né? Então, às vezes é o como, não necessariamente o que. Eu acho que sim, mas também Sim. Eu acho que não tem que ser eu quero fazer um negócio que ninguém nunca fez. Quase tudo já foi feito. Bom, tipo, né? Aceita, né? Aceita, né? Porque também as pessoas são únicas, né? Então, as criações, elas nunca vão ser as mesmas. Porque senão a gente não poderia fazer releituras, e às vezes as releituras elas são interessantes. Talvez não como um projeto final, mas como um estudo. Porque é importante a gente fazer reverência a quem veio antes, né? Porque a gente está aqui graças a um monte de gente que veio antes, né? Não, esse ponto que você traz eu acho muito importante, inclusive na própria joalheria, sabe, Silvia? Eu acho que a joalheria é um ofício, na sua origem, passado de pai para filho, né? Sempre foi. Desde das tribos, né? O pai ensina. A gente teve a presença no primeiro dia do evento aqui do Bemoc, que é um... Eu vi! Fiquei super emocionada, ele tocou. Maravilhoso, isso, que legal. O Caiapó, líder, né? Ativista, e ele falando que tudo que eles aprendem é aprendido de pai para filho ali, né? E a joalheria ela traz muito essa herança, né? Do exercício de um para o outro, e aí essa reverência a gente tem que ter muito forte, até para a gente poder fazer o novo, né? A gente tem que estar muito bem, de repente, calcado lá no clássico, no tradicional, né? Honrar as origens. Né? Saber como que a gente chegou até aqui. Mas quando eu digo assim, reverenciar quem veio antes, também não é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Sim, né? sim. Mas é reconhecer essa herança, né? Porque senão a gente não estava aqui. Né? Sim, não, total, verdade. Concordo com a sua relação com a originalidade, a Nádia. Se é uma expressão, o que importa é a expressão uma sensação. Aí a Ana Passos, respeitar quem veio antes e estudar a história da joalheria. São caminhos aí importantes. A Nádia conseguir expressar algo. Na verdade, você vê a expressão sempre ser... E a expressão do ser humano, né? Voltando àquela coisa da cópia, né? O Silvia, porque essa conversa, esse tema apareceu também em outros questionamentos aqui, né? A questão da cópia. E quando você fala, né, que assim como a arte, a joalheria contemporânea, ela é uma expressão autêntica de questionamentos próprios, né? Eles não se repetem, né? Porque os questionamentos, mesmo
tudo já tendo sido inventado, ele é visto por perspectivas muito inovadoras, novas. Os problemas são novos para cada indivíduo, né? Então, sempre vai ter uma forma diferente de materializar aquela experiência, né? Então, exatamente, eu acho. Então, é importante. E o pessoal está perguntando também sobre o curso. Então, a Cris não está aqui, né? A Cris está aqui, ó. A Cris está aqui. A Cris está aí? Tá ali, lógico. ó. Você acha que eu vou perder Você essa pode fala, mulher? de Guilherme. É meu marido. Tô aqui. Racha o bico, maravilhosa. Sou Guilherme, eu aqui por trás. Tô aqui escutando desde o início tudo e adorando. Então, para quem está perguntando sobre o curso, eu queria dizer que estou em conversações aqui com o Chris para fazer um curso que seja online. Amada, que conversação, já está no site anunciado, com data fechada. Que ótimo! Então, já está no site anunciado, vai ter um curso? Vai ter um curso. Já tem link. É muito legal. Eu não sei do link, mas tudo bem. Tá lá bonitinho, tem junto, vocês também podem acompanhar um pouco do currículo da Sílvia, tá dentro do site da Escola Laboratório. Tem as datas e o curso que a gente conversou, maravilhoso, para a gente aprofundar nesse conhecimento da América Latina. É no site do Núcleo, Cris? No site do... dentro da plataforma do Brasil de Leruí, que a gente está com o Núcleo Escola, e aí lá dentro tem Instagram, tem tudo, fica mais fácil para vocês poderem acompanhar também. E super honrada de ter esse curso também dentro do Núcleo Escola, que é um braço um pouco do Brasil de Leruí, que, né, nessa parte mais educacional. É isso. E eu super feliz, super animada, porque, como eu disse, né, eu acho que assim, o bichinho do estudo me mordeu lá atrás, então eu não sei muito sobre isso. Opa! Né? Então, assim, eu não sei de joalheria, né? E assim, mas não vai ser um curso sobre joalheria, vai ser um curso sobre história da arte, mas... Eu acho que essa é a parte mais legal. Essas ligações. E o que a gente o que hoje eu busco, né, até aqui dentro do Brasil de Leruí, dos convidados das palestras, e provavelmente na terceira e quarta edição isso vai ficar cada vez mais forte, é trazer olhares diferentes para falar dessa joalheria. Então, para mim, é mais interessante você, com um olhar de arte, de crítica, de curadora, para olhar essa joia que a gente chama de joia-arte. É uma peça que a gente coloca no corpo, mas que é uma obra, uma manifestação artística. Então, acho que a gente nem tem que ter essa licença, não sou joalheira, porque o que a gente quer mesmo é o seu olhar de artista. Vai com calma, viu? Silvia, vai se acostumando que a Cris já te capturou. Não, eu acho que a Sílvia é uma grande potência para contribuir nessa formação de pensamentos do Brasil. Sim. Em relação à joalheria, em relação aos nossos vizinhos, nessa conexão. E eu estou super empolgada, imagina, maravilhoso. Nós temos que ver. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu morei na Argentina, eu aprendi espanhol, estou meio enferrujada, mas eu ainda falo. Então, a ideia é que esse curso seja aberto a qualquer um, mesmo que seja que seja hispanoparlante, e aí a gente vai ver qual vai ser a formação da turma, e aí eu vou fazendo uma coisa meio bilíngue. Sim. Eu conheci a Sílvia através da Miriam Corokovas, que me enviou o link do curso da América, Crítica de Arte da América Latina, não é? Qual que era o título? Eu não lembro agora o título do curso, Silvia. Porque os títulos, eu confundo também, porque eles são parecidos, porque às vezes, dependendo de onde eu dou o curso, eu mudo o nome um pouco. O que você foi... Arte na América Latina. A arte que fazemos na América Latina. Eu comecei a fazer e peguei dengue, né, Silvia? Preciso fazer novamente. Fugir. Você pegou dengue? Não, o que você pegou dengue foi o de artivismo, que era outro. Ai, meu Deus.
Tá bom. É verdade. É muito tudo que vai ter um montão de gente para fazer. Inclusive, queria falar isso, né? As pessoas estão carentes desse background, dessas raízes, para entender o que fazem. Porque muitas pessoas, de repente, sentam na bancada, faz uma joia e não sabe nada de história da arte, de história da joalheria, quando começou. E tudo isso que você resumiu, isso é importantíssimo cada um entender, né? E poder conversar a respeito disso. É a base, nós não podemos ficar soltos. Não. Né? Por exemplo, eu faço mais outras coisas também, mas joalheria eu sei que está solto. Precisa ser entendido mais profundamente dentro da arte ou do design, né? Eu concordo com a Miriam também, porque, assim, Silvia, eu acho que a arte, assim como a joalheria, né, enfim, nas suas várias formas, é uma plataforma de expressão, né, como a gente já veio falando aqui, e uma plataforma de comunicação e de educação também do outro. Né? Então, se você coloca ali, você está sabendo do que você está falando, né, naquele projeto que você está executando, eu acho que você está fazendo um bem maior, né, Miriam Corokovas? Assim, você está levando, você está colocando um poder na joia de transformação e de enriquecimento do outro, né? Que está ali. A pessoa quem faz tem que entender tudo isso que ela está explicando, entendeu? Tem que entender a amplitude da arte, da história da arte. E essa ligação que ela falou das periferias é muito bom. Eu sei, num dos catálogos do museu da curadoria que eu fiz numa casa, eu falo, dentro do Brasil, existem vários Brasis. Sim. Quer dizer, você tem que entender a produção indígena, a produção dos negros que vieram ao Brasil, a produção do leste europeu, das influências do América do Norte. Quer dizer, tem muito que se entender, mas antes disso, que é mais 500 anos atrás, não, tem que ir mais para trás ainda, como a Silvia colocou, que nós temos que saber. Não pode você só falar, sou joalheira. E aí? Né? Eu acho que antes de falar, você tem que entender muito sobre esse assunto. Certo? E a Silvia chegou na hora, né? Silvia. Chegou na hora. Eu acho que tudo, quando a gente gosta de alguma coisa, não é um custo, né? Assim, não é um sacrifício entender mais sobre aquilo. Quando a gente gosta de alguma coisa, quanto mais a gente sabe, mais interessante fica, né? Assim, até falando de mim, assim, cada hora que aparece um outro aspecto, né, para eu descobrir dentro desse mesmo assunto, eu fico animadíssima. Opa, bora lá, vamos, né? Inclusive, teve algo que você comentou sobre o que eu tenho assim, muitas discussões com meus alunos, né, que eu dei aula direto desse assunto, né, me encaixo até nesse que faz arte, mas não com a própria grana. Eu tive que dar aula na universidade para poder eu fazer minhas peças. Mas o que você falou, que espero que muitos tenham ouvido o que você falou, por exemplo, a joia é só com ouro? Não. Tudo que tem na terra é precioso. O ouro é precioso. Eu não acho o ouro mais precioso que, por exemplo, um pedaço de madeira. É tudo do planeta. Nós precisamos de tudo para sobreviver. O homem está aqui dentro também. Você vai falar assim, o animal X não faz parte, não é tão importante. Não. Tudo que se tem, que você trabalha, é metal, é um material maravilhoso. Tanto pode ser mineral, vegetal, o animal. Tem gente que trabalha com osso de ser humano, que é o caso do Manila também, né? O irmão dele fez na joia com os ossos do irmão dele, falecido. Ah, não sabia. Nossa, que homenagem! Nossa, será que eu mudo meus planos? Porque eu pensei em ser cremada. Mas talvez... Olha, eu vou te contar uma coisa, vai até interessante. Como eu trabalho com titânio e nióbio, esses metais refratários, pouco, né? Porque é um absurdo o preço para se explorar isso. Aí, o que aconteceu? Meu pai foi cremado. Aí fui buscar as cinzas dele.
Só que ele tinha quebrado o braço e feito uma amarração com fio de titânio. Eu falei, meu Deus, é meu pai mesmo, o fio de titânio não queimou, porque não queima mais de 2.000 graus. Aí eu falei assim, pega ou não pego? Ai, não, pega ou não pego? Eu falei, não, o Virapó, vai de novo para a terra. Espalhei pelo jardim lá daquele cemitério lá de que crema, né? Falei, vai ficar aí o titânio, volta para a terra. Terrível, né? Mas... Mas poderia ser uma linda homenagem você transformar isso numa joia. Pois é, mas eu não tive coragem. Pensei nisso, claro que eu pensei nisso. Não, essas vertentes todas que traz a discussão, né? Tá trazendo a nossa discussão, é muito interessante aí, porque é o que a Carol Gomes está falando aqui, essa ideia do precioso ser raro e exclusivo. Exclusivo, se pensar, vem de excluir. Exatamente. Então, boa colocação, Carol. Carol está bem. Carol está mandando bem. Carol precisa mostrar suas peças aí para a Silvia. Além de uma artista com uma produção artística belíssima, muito impactante. Eu acho que essa pontuação aí, né, Silvia, do exclusivo, né, que é uma coisa que, né, é boa, não é, né? Quer dizer, até que ponto ser exclusivo é o que a gente está querendo, né? Exatamente. Queremos talvez nos diferenciar, sermos únicos, mas excluir, né? Essa coisa que a Carol traz é bem interessante, né? A Mayra, ela está falando, vir morar na Bahia nos trouxe um olhar muito particular, nos proporcionou conhecer materiais como a piaçava e um entendimento mais amplo do país. Aquela história que você estava falando do deslocamento dos grandes centros, né? Sim. Você vai para outro lugar do país e aí você se encanta por um outro entorno, né? E quando vê aquilo ali está dentro do seu trabalho, está te tomando a sua pesquisa e... Além disso, ela trabalha com papel também. Olha, papel junto. Então, esse é um aspecto que a pandemia pode ter efeitos bons. Das pessoas perceberem que elas podem morar em qualquer lugar, né? Então, quer dizer, que isso aconteceu com gente de mais possibilidade, né? Mas, assim, teve várias pessoas que foram passar a quarentena em outro lugar e lá permanecem, porque, como eu digo, é uma eternetena, né? Então, acho que a gente vai percebendo que é possível, como a gente tem internet, é possível você morar em outros lugares, né? Aquele sonho que você tinha de morar em tal lugar fica mais fácil. E o que a gente percebeu também, Silvia, foi que durante a pandemia você não ter acesso, às vezes, aos seus fornecedores, aos insumos que você tinha antes também, né? Foi um motivador para novas pesquisas, né? E agora? O que eu vou trabalhar com o quê? Com que tipo de material? Né? Então, assim... eu mediei um grupo, né, de vários artistas durante a pandemia e eu vi vários artistas se renovando justamente nessa questão do material, da técnica, né? Porque já que não tem aquela facilidade dos insumos ali que ele está acostumado e tal, não sei o quê, você começa fora a angústia, né? A pressão, né? Você começa o ser humano ele se renova, né? Ele se encontra num novo ambiente. Então é muito bacana. Olha que maravilha, a Mayra está dizendo que o ateliê está há 34 anos em Ilhéus. Ai, que maravilha. Uau! Olha só isso. Vamos para lá. Bahia, né, meu Deus? Está convidada, Silvia. Bahia. Ela é tipo minha sobrinha. Não posso dizer. Vamos lá. Olha, gente. Arts in Residence no ateliê da Maíra e da Carla de Carvalho.
São duas, a mãe e a filha. Ai, que maravilha. Silvia. Não, essa parte de não poder viajar é muito chata, né? Ô, Silvia, e assim, para a gente ir concluindo aqui a nossa conversa, você tem alguma palavra para deixar aí com os nossos artistas joalheiros daqui para frente, assim, na questão da arte, na questão, né, de como que a arte pode ser vista, pode ser importante, né, de uma reflexão com essa reflexão com a identidade da América Latina, né? Eu acho que a pandemia ela está mostrando que a gente precisa dos outros, né? Que ninguém, uma andorinha só não faz verão. Então, eu espero que a gente entenda cada vez mais que a gente precisa dos outros e que para a gente continuar estando bem, é preciso que os outros também estejam bem. E isso implica numa série de coisas, implica a gente se colocar no mundo de uma maneira mais sustentável, e eu acho que coisas ligadas à cultura, elas têm muito peso em comunicar esse tipo de coisa. Então, a própria arte da joalheria, porque é uma coisa que ela é mais vista, muito mais gente vê joia do que vê obras de arte que estão nos museus, certo? Porque a joia ela circula pelo mundo, as pessoas têm mais acesso à joalheria, talvez às vezes não de adquirir, mas de ver, do Sim. que a obras de arte. Então, eu acho que todos nós, eu acho que, independente de ser artista ou não, eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade de tentar disseminar um modo de vida, uma consciência mais amistosa, mais cooperativa, menos daninha, né? Mais amorosa. Então, é isso que eu espero de mim, né? Que eu faça isso, espero que todo mundo faça, espero que a gente consiga. E isso passa também por essas relações, por olhar para quem está do lado, né? Eu acho tão... quando eu morei na Patagônia, né? E foi aí que eu percebi muito na pele isso, assim, que tinha muito mais comunicação entre os outros países da América Latina do que do Brasil com o resto, né? Então, eu espero que a gente estreite esses laços, porque é impossível ser feliz sozinho, mas não que você precise de um par romântico, você precisa de todo mundo. Maravilha. Eu queria chamar o Jorge Manilo, nosso embaixador, que trouxe tão importante aí a presença da América Latina para o Brasil, segunda edição do Brasil Jury Week. Jorge, você está aqui com a gente? Você pode dar uma palavra sobre a América Latina, sobre a nossa conversa também, por favor? Sí, acá estoy. Ah, qué bueno. Sí, no, estaba escuchando todos los conceptos y yo he hecho bien importante que cada quien no hacer una mezcolanza de conceptos. Que cada quien es necesario que se entienda qué fue la Bauhaus, en qué contexto y en qué tiempo, qué es diseño, en qué contexto y en qué tiempo. Y solamente, bueno, Silvia dio el ejemplo de arte povera en comparación con joyería contemporánea, pero también tiene que ver con un contexto y un tiempo, un contexto político y un tiempo. Bien importante, pero antes de eso también había arte materia y después hubo otra cosa y antes había Dada y después hubo otra cosa, que todo tenía que ver con un momento y una reacción política. ¿Por qué menciono esto? Porque es necesario e importante entender que no usar materiales de cualquier material no reivindica la joyería contemporánea. Se tiene que ver con el concepto y se tiene que pensar el por qué y cómo con una conciencia personal lo estamos haciendo hoy, aquí, política, socialmente, pero sobre todo personalmente. Yo agradezco mucho toda la información, pero sí invito a la gente a tener un pensamiento más reflexivo de cada uno de los conceptos, porque fueron muchos, un poco dados, y
un pensamiento más reflexivo del por qué vamos a hacer las cosas, cómo, y necesariamente importantísimo tener ese conocimiento detrás, sí, de arte, cómo lo usamos y cómo lo aplicamos, pero también eso hoy, teniendo las referencias y cómo lo usamos hoy. De América Latina, yo creo que sí, estamos en una época de mucho movimiento político, social, en una época en la que se está viendo después de muchas caídas, está viendo un despertar que va muy lento, pero hay despertar, hay reacción, en lo que los artistas creo que tenemos un rol muy necesario en la sociedad. No somos necesarios, pero tenemos una responsabilidad personal muy necesaria. Y es ahí donde es el peligro de no generalizar y no poner todo a un nivel, pero es qué voy a aportar yo a América Latina como latino y en qué parte del latino estoy. Yo soy un latino viviendo en Europa que nunca he dejado de ser latino. Es lo que siempre digo, por querer ser como ellos vine aquí, nunca fui como ellos y he sido más latino, pero después no soy más mexicano, soy siempre mexicano, pero mis colaboraciones, mis proyectos son en toda América Latina, en donde se vuelve uno, se adapta esa maleabilidad de hacer las cosas. Mil gracias, Silvia, mil gracias a todos, y creo que eso es lo rico de estas conversaciones, tener muchos conceptos, como ya lo dije, usar lo que cada quien quiera. Estos sistemas de educación son tan complejos y tan necesarios que es importante concientizarlos, meterlos a uno mismo, trabajarlos y exponerlos de nuevo. Desde el objeto, el adorno, la expresión, movimientos artísticos, que no es lo mismo que tendencias o que no es lo mismo que eso con los vocabularios. Creo que es bien necesario tener importante, que es una colección, que es un grupo de trabajo, que es una serie, que es un concepto, que es una idea, que es un producto. Es solamente esa reflexión a pensar en todo. Mil gracias. Muy gracias, muchas gracias. Son tantos conceptos, Jorge, né? Que Posso falar um pouquinho também? Pode, Eu queria claro. aproveitar para fazer um comunicado de amanhã. A gente vai ter uma fala de encerramento. O Jorge está preparando junto com a Miriam e comigo também, Marcelo. E aí eu acho que ele vai trazer um pouco esse olhar, né, Jorge, dessa segunda edição por completo. Amanhã às 17 horas. E às 15 horas, olha eu aqui, Marcelo, pegando o seu lugar e já anunciando amanhã, né? Não, amanhã é com você. É com você. A gente estava entendendo como que ia ser esse encerramento na parte das falas, por isso que a gente está anunciando agora aqui com vocês. E tem algumas outras surpresas que a gente vai deixar como surpresa para amanhã. Mas, enfim, caminhamos hoje para a nossa última palestra com você, Silvia, fechando, resumindo. E amanhã a gente segue com Jorge, Miriam, eu e Marcelo encerrando. E aí a surpresa a gente conta amanhã, porque daí a gente obriga todos vocês a virem escutar a gente mais um dia. É isso. Obrigada. Amanhã, Silvia. Às 15, né, Quirice? Às 15 horas, a gente vai ter uma performance da Lígia Moreno. A Lígia Moreno fez uma performance o ano passado, super especial. Esse ano ela também presenteia a edição do Brasil de Leiro Week, e essa relação do corpo, né? Então, é muito importante dentro do evento a performance. E aí, às 17 horas, a gente fala como que eu coloquei? Não lembro, gente, está lá no site, mas é uma fala de encerramento, e é isso, a gente espera todos vocês. Silvia, super obrigada por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Estou super animada para iniciar esse curso e a gente poder ver isso com mais calma. E, né, são 3 meses de curso, eu acho que daí a gente vai conseguir acho que aqui foi uma pincelada muito... Né,
Foi uma conversa. Sim, aqui, como eu falei, não é uma palestra, é um papo, uma conversa, né? Eu acho que foi uma oportunidade para a gente se conhecer. Jorge, sim. Jorge, gracias por tus palabras. Claro, seguro que todos los conceptos son muy importantes y hay que ponerlos en, en la fecha, el lugar, el porqué. Y sí, claro. Muchas gracias. No, gracias a você. Y sí, terminamos hoy las palestras. Marcelo, No. el último día, Crisi te quita la palabra. Nossa! Después de 20 dias. 20 dias, gente. Vocês acreditam que passou tão rápido? Quem acreditava, né? Que passou tão rápido, com tanto... Foram tantas sementes que nasceram aqui, tantas importantes trocas, né? Nossa, de uma riqueza de olhares, assim, muito obrigado a todos que participaram, aos palestrantes que deram o seu tempo, trouxeram o seu conhecimento, a Miriam, a Cris, Jorge, aí, e o pessoal que esteve aqui com a gente, né? O pessoal que teve, assim, eu estava até comentando, as pessoas que chegam antes das apresentações começarem, gente. Maravilhosas. Então é muito bacana, viu? Está sendo muito dando saudade. Mañana vamos a agradecer, pero hoy, como la última, yo quiero agradecer a Marcelo por esa fuerza de estar cada día y dando las presentaciones, introducciones, moderando, manteniendo en cuenta las palabras de cada presentador, sacando preguntas, poniendo las preguntas. Creo que es de aplaudir, Marcela. El tiempo. Que me quedo atrás, pero me quedo con el ojo en el horario acá, ¿no? Porque es un trabajo muy especial, pero que es muy... Pero es como yo estaba hablando con Cris, nosotros, cuando se hace con pasión, ¿no? Cuando se hace con pasión y cuando se quiere dar todo de ti, ¿no? Que están en grupos, eso se siente de todas las partes, ¿no? de los participantes, las personas que hablan, nosotros aquí que organizamos, y la gente que está escuchando, es una energía muy, 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 muy especial que esta plataforma online está nos apresentando. Entonces es muy... Una coragem de Cris Barban que está trayendo eso para nosotros. Y mañana hay la fiesta. Todos con el pisco, con la tequila. Con Marcelo, ¿ya viste lo que Lena pone? Lena pone justo cuando estaba empezando a entender el portugués, se termina. Lena! Entonces, algo tenemos que hacer. ¡Qué lindo, Lena! Yo dije que sería un curso intensivo de portugués. Castellano. Las conversaciones seguirán, seguro. Sim. Marcelo, eu vou te agradecer amanhã de novo, mas também aproveito a oportunidade porque te agradecer nunca é demais. O trabalho que você fez foi impecável e o trabalho de antes do Brasil Dealer Week. Quando eu convidei o Marcelo para estar na linha de frente, né? Estar na linha de frente é um grande desafio aqui no online, recebendo, intermediando. E aí ele me pediu, eu quero estar em contato já com essas pessoas, eu quero... tem alguém junto comigo? Não, pronto. Corocovas, é você? Não, pode falar. Não, mas pode falar que eu sei que é isso que eu penso também. Marcelo, sem você não ia ocorrer isso, não. E que entende do assunto também, né? E uma pessoa simpática, uma pessoa assim, agradável... Uma pessoa que fala, que entra no momento certo.
Eu aprendo muito, é como eu disse para vocês todos quando a Cris me convidou. Eu não sou da joalheria contemporânea, né? Assim, eu estou aprendendo com a joalheria contemporânea tem 2 anos. Eu fiz arte contemporânea, alguma coisa, sei alguma coisa, mas eu estou aprendendo com todos aqui. Então é uma fonte como eu sou muito curioso também, eu tenho essa coisa do jornalista e da comunicação muito forte. Para mim é um grande presente estar aqui e honrado estar aqui junto com vocês e estar terminando hoje com a Sílvia, que nós tivemos uma conversa por telefone, já ficamos amigos, a gente já tem que tomar cerveja em São Paulo, entendeu? Já deu vontade de conversar de outros assuntos e tal. Tem sido com todos esse trabalho prévio que a Cris estava falando, de meu envolvimento com os participantes, é fundamental para eu poder chegar aqui com segurança e poder dar arrumar o palco, né, para que o convidado consiga brilhar da sua forma mais especial e que o público consiga tirar o máximo desse momento que a gente está aqui, né? Então, é tudo muito encaixado, sabe? Assim, é como ator indo em cena, né? Então, está sendo lindo, é muito espontâneo, e amanhã a gente tem essa festa linda com a performance da Lígia Moreno, que eu estou louco para conhecer. Então, assim, é isso. Muito obrigado. Joalheira também. Ela também faz joias. Ah, ela faz joias também, a Lígia? Foi minha aluna. Ah, não sabia. Olha aí. No IED. 3 anos. Uma graça. Mas ela prefere performance. Só o corpo. Também o trabalho da Lígia é muito legal porque ela cria o objeto e traz o objeto para a performance, né? O objeto joia e essa comunicação entre corpo e joia e adorno é bem interessante. Estão perguntando que horas vai ser 15 horas a performance, tá? 15 horas a performance, 5 horas, 17, fala final, e aí a gente anuncia uma surpresa. Opa! Legal, gente. Sílvia, querida. Até amanhã, Sílvia maravilhosa. Gratidão, gente, por terem acompanhado. Beijo, querida. Obrigada. Adorei. Até amanhã. Beijo. Tchau, Sil. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Chrissy. Obrigado, Silvia. Beijo.